boa tarde, pessoal. Uma colinha aqui. E, como o Rubens disse, essa apresentação é para falar um pouquinho sobre o rollover da KSK da Raiz, que já está em curso. E o propósito da apresentação é falar um pouco... Bom, a gente está usando... A Raiz está assinada desde 2010. O DPS da Raiz diz que a KSK tem que ser rolada quando tiver uma emergência ou depois de 5 anos de uso. A gente já está usando ela há mais de 5 anos, mas existiam questões técnicas inclusive legais, da ICANN com o governo americano, mas esse plano já vem sendo estudado há um bom tempo, ele começou a ser aplicado recentemente. Essa apresentação, então, explica esse processo que está em curso pela ICANN. Na verdade, agora é uma subsidiária da ICANN que está executando isso, é a PTI, para efetuar a troca dessa chave e o que isso pode impactar operadores de rede na internet. Tá? Rapidamente aqui, acho que não precisa dar essa informação para esse público aqui, mas o que é DNS, então, em um único slide, qualquer protocolo, eu preciso descobrir qual é o endereço, nesse caso V6, de um host na internet. Eu mando uma pergunta, esse nome, essa classe, esse tipo de consulta, e eu recebo uma resposta de volta, que é esse nome, essa classe, esse tipo de consulta, tem esse endereço, nesse caso. Tá? O que é DNSSEC e o que ele adiciona ao protocolo DNS? Bom, ele basicamente adiciona autenticidade e integridade via criptografia de chave pública. Tá? Ele também cria uma cadeia de confiança a partir de uma chave, que é justamente essa chave que a gente está falando, que está rolando, a chave da raiz, através de um novo tipo de registro que é chamado DS, paralelo ao que a gente tem hoje, que é o registro NS, que é quando a gente tem a delegação dessa base de dados distribuída. Quando eu tenho da raiz, eu aponto para um domínio de país ou para um GTLD, e desses domínios de primeiro nível, eu aponto para os domínios de segundo nível, e assim sucessivamente no caso da delegação NS. Para a delegação de confiança, a gente tem esse registro do tipo DS, que nada mais é do que um hash criptográfico da chave pública. Tá? E ele também provê uma característica bastante interessante, que é a prova de não existência de um nome ou tipo. Um pouco mais para frente vocês vão entender por que isso é interessante. E ele faz isso através de uma lista ordenada. Ele assina esses intervalos. Então, por exemplo, se eu tiver um registro NSEC do tipo ANSECD, isso me prova que não existe nada entre A e D. Então, ou seja, B e C não existem, além dos tipos possíveis em A que estão presentes nesse recorde aí, mas isso é só um detalhe a mais. Mas essas são as principais serviços que o protocolo DNSSEC adiciona ao protocolo DNS. Mas, se vocês olharem o histórico das apresentações aí do GTR, tem apresentações bastante detalhadas, explicando como isso ocorre. Tá? Bom, então, aqui, voltando novamente àquele nosso simples exemplo do primeiro slide, qual é o endereço IPv6 desse nome agora com o DNSSEC? Então, eu faço a mesma pergunta, só que eu adiciono um bit lá no pacote, na consulta DNS, que é o bit DO, quer dizer DNSSEC OK, e quando eu receber a resposta, além de receber a resposta, que é exatamente a mesma que eu recebi originalmente, eu recebo também uma assinatura, que é esse registro aí para o mesmo owner name de DNSBR, tipo RRSIG, daí eu tenho lá o resource record que está coberto por essa assinatura, que é QAD-A, eu tenho o algoritmo que assinou isso daí, que é 5, que é RSA SHA-1,
eu tenho esse 3 aí, que é um número de labels do owner name que eu estou assinando, DNSBR são 3 labels. Eu tenho o TTL da original do record. Na resposta eu não estou mostrando, estou suprimindo, mas é isso daí, 2 dias. Daí depois eu tenho uma outra parte do payload, isso é em presentation format, eu vou ter até quando essa resposta é válida. Então, aí, nesse caso, ela é válida até o dia 9 de fevereiro de 2017, e está encodado aí a data, hora em UTC. A partir de quando ela é válida, que é o próximo registro, que é no dia, desde 1º de dezembro de 2016. Qual que é o Key ID que assinou esse record, que é o Key ID 943. Qual é o owner name, ou seja, a zona onde está esse registro, DNSBR. E daí depois eu tenho encodado em Base64 a assinatura do record. Tá? Bom, são muitos detalhes aí, mas é basicamente a diferença de uma resposta DNS tradicional para uma resposta com DNSSEC para uma resposta, obviamente, positiva. Bom, isso é tudo muito bonito, mas para que serve isso, né? Se eu tenho dados e provas criptográficas desses dados, eu preciso fazer validações em relação a isso. E essas validações, basicamente, é um processo de inspeção desses dados e dessas assinaturas. Só que, para eu inspecionar esses dados e essas assinaturas, eu preciso dos dados, obviamente. Eu preciso de uma chave pública, que, no caso, é essa que tem aqui a ID 943, nesse exemplo. Tá? Eu preciso de uma cadeia de chaves que me leva essa assinatura, ou essa chave que assinou esse dado, até um Trust Anchor. E, com isso, eu consigo ir validando em direção a esse Trust Anchor e saber se eu consigo chegar até lá de forma garantida, com assinaturas válidas em todo esse caminho. Daí essas assinaturas envolvem aqueles registros de delegação, DS, que eu expliquei, mas a gente vai ter esse caminho com assinaturas criptográficas provando que aquele recorde realmente é válido. Isso, obviamente, ocorre em servidores DNS recursivos, que a gente chama, nesse caso, de validadores. Bom, a validação também ela é mais do que criptografia, não basta ter a validação criptográfica, tem outras validações também, que é basicamente se a resposta está relacionada com a pergunta que eu fiz. Eu perguntei registro QAD-A para DNSBR, eu realmente recebi essa resposta. E também se essa resposta está no período válido, né? Ou seja, para evitar replay attacks. Né? Por exemplo, alguém guardou essa resposta no passado e está dando um replay tocando novamente essa resposta para mim no futuro. Né? Bom, por que a gente tem que validar? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que validar porque a gente tem que proteger os caches. O protocolo DNS sem DNSSEC ele é bastante vulnerável. Existem várias técnicas para evitar cache poisoning, mas todas essas técnicas, apesar de muito efetivas, elas não têm a mesma garantia criptográfica. Tá? Para poder fornecer novos serviços, principalmente em protocolos que se utilizam de segurança na internet. Tem uma apresentação que vocês podem ver como referência no GTR 2039, que chama SMTP reforçado. É justamente uma aplicação aí do protocolo de criptografia oportunística para SMTP, usando esse protocolo DANE, aí, que é um protocolo onde você publica chaves criptográficas para outros protocolos, se utilizando da infraestrutura DNSSEC como infraestrutura de distribuição de chaves. Tá? E também, uma outra forma efetuar o uso agressivo de registros NSEC e NSEC3, que é aquilo que eu falei logo no comecinho da apresentação, que prova a não existência de um nome ou de um tipo. Né? Existem
mais ou menos um ano atrás, alguns malwares na internet faziam uso de técnicas de subdomínio randômico para fazer ataques de amplificação ou mesmo para comprometer a infraestrutura de DNS autoritativo e recursivo, as duas. E, se utilizando dessa técnica, essa é uma apresentação do Google Public DNS no último IEPG, falando justamente sobre como essa técnica é muito efetiva na prevenção desse ataque e suprime substancialmente o número de consultas a servidores DNS recursivo, porque você faz uso dessas respostas criptográficas, provando que não existe um nome num intervalo, e se você tem essa resposta, ela é válida por um intervalo, qualquer consulta que você receber, isso do ponto de vista de um servidor DNS recursivo, qualquer consulta que você receber nesse intervalo de validade dessa resposta, você simplesmente não vai consultar upstreams, você vai fazer uso dela e vai imediatamente responder com uma resposta negativa, mesmo que seja sintética. Isso é um proposed standard no IETF e deve ser estandarizado muito em breve. Bom, o rollover, né? Em primeiro lugar, por que a gente precisa efetuar o rollover, né? Em primeiro lugar, é uma boa prática criptográfica, né? Segredos não permanecem secretos para todo sempre, né? E a gente tem vários exemplos disso e mesmo que existam trilhas de auditoria, custódia de chaves, dessas chaves que assinam a raiz e mesmo outros níveis da própria infraestrutura de DNSSEC, efetuar rollover é muito recomendável em função dessa boa prática criptográfica, porque existem ainda ataques baseados em análise criptográfica ou mesmo possíveis ataques futuros aí com novas técnicas quebrando essas chaves. É uma boa prática operacional, a gente precisa ter um plano completo e capaz de ser executado, e é bom a gente executar esse plano quando a gente está em condições normais de operação e não em um rollover de emergência, por exemplo, porque a gente teve uma chave criptográfica que foi comprometida. Então, é bom a gente executar isso da forma mais tranquila, ordeira, e efetuando todo tipo de auditoria, coleta de dados, para garantir que no futuro, quando a gente tiver que rolar isso de forma rápida, a gente vai conseguir fazer isso também de forma tranquila. Então, também, por que a gente não pode executar simplesmente um teste privado e acabou? Porque esse Trust Anchor está distribuído em todos os servidores DNS recursivos que fazem validação. E não dá para você simular isso num laboratório, né? Fica relativamente difícil. Bom, Trust Anchor Rollover. Bom, aquela velha história, né? Quando você tem um pai, quando você não tem um pai, a vida é muito mais dura, né? Então, quando você tem, basta incluir ou atualizar um DS no seu parent, né? Então, se você é um TLD, basta ir lá na IANA e atualizar o seu DS, e daí, independente de qual a técnica de rollover que você vai fazer, é tudo muito simples, você não precisa avisar ninguém, só avisar o seu pai. Mas quando você não tem o pai, ou seja, quando você é o pai de todo mundo, é o Trust Anchor principal, você não tem essa prerrogativa de virar para alguém e falar, resolve o meu problema aí. Não. Então, você tem que, obviamente, fazer uma divulgação o mais ampla e restrita possível para que quem utiliza métodos manuais de manutenção desse Trust Anchor, para que ele possa estar ciente disso e adicione essa nova chave na sua lista de Trust Anchors, né? Mas também existe uma forma, que é o que está especificado nesse RFC 5011, que é um método automático, que se baseia na própria tecnologia de DNSSEC e nas chaves que se encontram atualmente no Trust Anchor para incluir novas chaves a partir da observação de que uma chave tem as mesmas características de um Trust Anchor e ela está presente na raiz
pelo menos por um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é 30 dias. Tá? Então, esse é o método que está sendo utilizado. O método manual, é óbvio, existem trust anchors que são mantidas baseadas em sistemas de controle de versão por questões políticas. Existem trust anchors que estão pura e simplesmente embutidas em software e hard-coded. Então, para esses casos, a única forma é a divulgação o mais restrita possível dessa operação. Então, esse é o propósito dessa apresentação e de outras tantas que têm ocorrido pelo mundo aí nos últimos tempos por causa dessa operação. Mas o melhor e o mais recomendado é que se siga a 5011. Tá? Se você hoje já faz validação DNSSEC por aqueles motivos que eu listei lá no começo, eu vou falar especificamente de dois softwares de uso open source, validadores, que é o Unbound e o Bind, muito utilizados, mas existem versões comerciais de software também que suportam essa técnica. Se você não valida ainda hoje, eu espero que essa apresentação lhe estimule a começar a efetuar a validação. Tá? Bom, o 5011 é um standard que já tem um bom tempo, mas o Unbound, no caso, se você usa Unbound, qualquer Unbound, versão maior ou igual a 1.4, que é de novembro de 2009, espero que você use uma versão mais nova do que essa, basta adicionar esse parâmetro na configuração, AutoTrust Anchor File, esse arquivo vai conter a chave da raiz atual, e ele sozinho, se estiver ligado durante 30 dias, nesse período de publicação da nova chave, vai automaticamente incluir essa nova chave e vai estar preparado para a transição. O Bind, a mesma coisa, software um pouco mais novo que suporta isso, qualquer Bind maior ou igual a 9.8, que também é um software bastante velho, já ninguém mais deveria estar usando, End of Engineering suporte há muito tempo no ISC. Basta adicionar essa feature DNSSEC Validation Auto no Options e pronto, você vai estar safo também em relação a isso. No final da apresentação eu tenho referências aí com muito mais detalhes do que simplesmente isso, dizendo como efetuar essa implementação. Bom, quais são os possíveis problemas que o processo de rollover da raiz pode criar? Bom, no caso do DNS, tamanho das respostas. Tá? Durante parte do rollover, as respostas às consultas DNS Key, ou seja, quando esse seu validador está efetuando validação, ele precisa efetuar algumas consultas. Em algumas horas durante a transição, a gente vai ter mais de uma KSK na raiz, e isso vai aumentar o tamanho das respostas. E o limite, elas vão poder chegar até 1.425 bytes. Tá? E isso pode, no caso de IPv4, não é muito provável que ocorra fragmentação, mas pode ocorrer fragmentação. Mas no caso de IPv6, isso pode ser um pouco mais usual. E tem essa apresentação aí que fala claramente aí sobre problemas de fragmentação com IPv6 e principalmente o nível de filtro que a gente tem na internet para esse MPv6 Packet to Big. Tá? Então, a recomendação em relação a esses problemas que a gente pode fazer principalmente não só para você que tem servidor DNS recursivo, mas para você que tem servidor DNS autoritativo, não filtre em TCP porta 53. Tá? A gente já fez essa recomendação por outros motivos, acho que mais de umas 4 ou 5 vezes aqui em apresentações no passado. Tá? Então, não filtre em TCP porta 53, porque se você tiver pacotes maiores do que o seu transporte suporta, o seu servidor DNS vai conseguir se defender, respondendo com uma resposta truncada, ela vai ser tentada novamente em TCP, e a probabilidade de funcionar com TCP é muito maior, principalmente que dificilmente a gente vai ter fragmentação. Bom, as fases do processo, acho que ficou... dá para enxergar aí, acho que
O processo está dividido nessas 8 fases aí. A gente tem, a primeira fase foi a geração da nova KSK. Essa fase está completa já, ela ocorreu no dia 27 de outubro, durante a cerimônia 27. Desde 2010, quando a raiz foi assinada, a gente já teve 27 cerimônias de processos de assinatura. O propósito dessas cerimônias, como disse, é basicamente para ter uma trilha de auditoria e um processo formal sobre a custódia desse material criptográfico, para que efetivamente exista confiança nesse trust anchor, para se saber que ele realmente é um trust anchor que está efetivamente guardado. Essas chaves são usadas exclusivamente para esse processo. Essas chaves foram, desde o processo de geração delas até o uso final e a destruição dessas chaves, o processo é totalmente auditado e com garantias de que não existe abuso dessas chaves. Tá? A descrição desse processo especificamente da raiz teria que ser uma outra apresentação, porque é um processo bastante complexo aí, e levaria uma apresentação muito mais longa do que essa, só para descrever ele. A próxima fase é a fase B, que é a replicação. Ela está em andamento. A primeira parte dela, que é o armazenamento dessa nova chave na KMF, que é Key Management Facility. Na outra, são duas salas que efetuam essas cerimônias, uma na costa leste dos Estados Unidos, outra na costa oeste. Essa cerimônia do dia 27 foi na costa leste, e a cerimônia que ocorre agora no dia 2 de fevereiro de 2017 vai ser na costa oeste, mas a chave, um dia depois da cerimônia que terminou na costa leste, ela já foi transportada, rapid, em envelopes tamper-evidente, para outra KMF na costa oeste, e ela está armazenada dentro de cofres, mas está ainda fora das HSMs que se encontram nessa segunda KMF, e vai ser importada nessas HSMs no dia 2 de fevereiro de 2017. O passo seguinte é o passo C, que é durante uma dessas cerimônias, que é a cerimônia de maio de 2017, essa nova chave vai aparecer no Signed Key Response, esse SKR, que é um pacote que é a resposta dessas cerimônias, mostrando todos os keysets e as suas assinaturas respectivas para o trimestre seguinte. São 4 cerimônias por ano, cada uma cobre mais ou menos um período de 90 dias. Tá? Os pontos críticos que essa apresentação que eu quero chamar a atenção de vocês é o fato da publicação, que vai ocorrer no dia 11 de julho do ano que vem, que é quando essa chave vai aparecer pela primeira vez no keyset público da internet. E o evento crítico mesmo, 90 dias mais ou menos depois disso, que é no dia 11 de outubro de 2017, que é o rollover, onde a chave nova vai passar a assinar. E se você está efetuando validação e não tomou os cuidados de fazer com que o seu resolver suporte 5011 ou atualizou o seu Trust Anchor, simplesmente vai parar de funcionar o seu DNS recursivo a partir desse momento. Tá? Próximo dessas datas aí, eu vou divulgar isso na lista do GTR com essas informações. Para a 5011 funcionar, ela depende de 30 dias. O período aí de publicação antes do rollover vai ser de 90, então só se você mantiver um servidor DNS recursivo desligado por muito tempo, aí é que ele não vai pegar isso daí automaticamente. O processo de revogação vai começar só em janeiro de 2018, então daqui só praticamente 13 meses, vamos dizer assim, e daí depois a gente tem os processos de destruição da chave velha, que ocorrem em maio e agosto de 2018, e essa destruição é basicamente a destruição dessas chaves privadas dentro das HSMs que se encontram na KMF1, que é lá na costa leste, e na KMF2, na costa oeste. A cerimônia do dia 27, ela tem esse endereço aí onde tem todo o log da cerimônia.
A chave foi gerada às 18 horas, 49 minutos e 20 segundos UTC. A chave atual tem Key ID 19036, está no primeiro slide da minha apresentação, mas a nova chave tem Key ID 20326, e o SHA-256 dela termina com F8EC8D. Bom, essa chave ainda é considerada provisória, ela não existe ainda a certeza que será essa chave a ser utilizada, porque para ela ser válida realmente e poder ser utilizada como Trust Anchor, ela precisa estar importada em todas as HSMs que efetuam a custódia desse material criptográfico nas duas salas. Ela, como eu disse, ela só está hoje nas HSMs, na sala onde ela foi gerada, e na sala na costa oeste, ela se encontra ainda não fora das HSMs, porque isso só vai ocorrer na próxima cerimônia, como eu disse, no dia 2 de fevereiro. Aqui tem algumas referências, o primeiro link aí é sobre todo o processo, está descrito aí no site da ICANN. A segunda é o site da IANA, agora essa subsidiária da ICANN, a PTI, e tem todo o processo de todas as cerimônias criptográficas, o audit trail disso. Aí tem as referências para a RFC 5011, que é o rollover automático de Trust Anchors. Essa RFC 6781 é que melhores práticas de DNSSEC versão 2, ela descreve os processos de rollover, e aí tem as referências, como eu disse, para como fazer 5011 no Unbound e no Bind. E é isso. Perguntas? Enquanto vocês pensam em perguntas e o pessoal online aí supera os 20 segundos de delay, só queria avisá-los que uma vez a gente publicou na camiseta do GTR GTS a primeira chave da raiz. Lamentamos informar que ela está obsoleta e dizemos que não aceitamos devoluções. Tá? Assim, tentem ver se a camiseta aceita RFC 5011, ver se ela se atualiza. Tá? Eu acho que não tinha esse standard não existia na época ainda. Eu acho que então, não, existia, mas a gente não tinha ele implementado sobre algodão. Perdeu, essa camiseta já era. Então, vamos ver se tem alguma pergunta online. Mas é talvez uma boa informação para publicar na camiseta do GTR de maio. Pessoal, vocês não têm mais perguntas, não temos nenhuma online, então vamos agradecer o Frederico. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, então, pessoal, com essa apresentação, a gente encerra o GTR 42 e a gente continua amanhã com o GTS 28 aqui nesse mesmo local. Amanhã a gente anuncia o local do GTR 43, GTS 29, mas fica para amanhã. Tá? Obrigado pela presença de todos, obrigado pelos apresentadores e até amanhã.